Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, inventário. Precisa fazer um mesmo que o indivíduo não tenha deixado bens? O Fique por Dentro recebe a doutora Cássia Folha, que é advogada da Folha Garcia Advogados. Doutora, seja bem-vinda ao Fique por Dentro. Oi, bom dia. Bom dia. É um prazer recebê-la aqui para falar desse tão importante tema, né? E vamos iniciar nossa entrevista com a seguinte pergunta. É realmente necessário abrir um inventário se o falecido não deixou bens? Então, tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Não deixou bens, mas não deixou dívidas também. É legal, aí pode dispensar. Agora, quando tem uma situação de dívida, de pendência jurídica, alguma coisa, é muito interessante pensar em fazer ou uma declaração de inexistência de bens para resguardar os herdeiros de não serem cobrados futuramente, porque sempre tem o credor que pode vir atrás, ou fazer um inventário negativo, que também tem inventário negativo. Ali você pega todas as certidões de inexistência de bens, inexistência de dívidas, da receita, tudo, e faz uma escritura que chama inventário negativo. E aí, com isso, você conclui a situação e não chega a afetar os herdeiros sobre isso. É legal isso. E aí a gente entra já numa questão, né, que você já vai dizer pra gente se é fake news ou não, que é na questão aquela história de caducar a dívida, né? Depois de 5 anos a dívida caduca. No caso, muitas pessoas pensam que não precisa fazer um inventário, porque depois de 5 anos, se a pessoa deixou dívida ali, tudo bem, essa dívida vai acabar. Como está a lei hoje nessa questão da dívida, né? Essas dívidas, vamos supor que a pessoa tem uma casa financiada, tem um carro financiado. Como é que fica essas dívidas? Ela passa para o herdeiro? Ou para os herdeiros? Como é que fica? Então, herdeiro não herda a dívida. O que é o inventário? Eu brinco que é assim, é a contabilidade da vida da pessoa. Eu pego tudo que são bens, tudo que são dívidas, aí eu vejo lá, eu tenho bens iguais às dívidas, vai dar 0, porque eu pego o patrimônio tem que garantir as dívidas. Então, se eu tenho mais dívidas que o patrimônio, não vai sobrar nada para o inventário, para ser dado, mas também não vai sobrar dívidas para os herdeiros. E se eu tenho mais patrimônio, menos dívida, faço a conta e sobra lá um tantinho para os herdeiros herdarem. Mas herdeiro não herda dívida. Então, tem que ver o tipo de contrato de financiamento imobiliário. Normalmente, tem aquela questão do seguro. Então, se o titular do contrato falece, tem o seguro que quita. Ou se comprou em conjunto com a mulher, está no nome da mulher, tem que ver como que fica a parte do marido, mas é contrato a contrato. Agora, dívida, por exemplo, a gente pensa, dívida no Serasa, caduca em 5 anos, o Serasa não fica com o apontamento, mas a dívida continua existindo. Agora, dívidas já feito um processinho, o processo não caduca. Então, eu tenho a situação de se eu tô com essa dívida em processo, em tese eu tenho um processinho aberto que está correndo, aí caberia sim os herdeiros mostrar, olha, o ente querido faleceu, não deixou bens, para extinguir o processo. Para depois eles não virem atrás dos herdeiros, falar, vocês herdaram e vamos resolver essa minha parte aqui. Por quê? Quem é o credor também pode pedir para abrir o inventário. Entende? Não é só os parentes que vão pedir. Então, de repente, o credor acha que tem lá um valor ainda, que tem bens que vai garantir essa dívida, ele vai lá e fala, vamos abrir o inventário, entendeu? Então, tem várias situações. Não é tão simples que dê para deixar passar, né? Teria que sempre pegar a situação, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, levar para o advogado e falar, tá aqui, o panorama é esse. Preciso abrir um inventário? Basta uma certidão negativa de bens? Basta um inventário negativo? Posso deixar não fazer nada? Entende? Posso só ir para casa e dormir tranquilo? É só uma questão de analisar o que tem, porque cada situação é uma situação. E quais são as consequências jurídicas das pessoas que não fazem inventário? Consequência jurídica, vamos lá. Porque atualmente, por exemplo, sobrou lá R$5.000 de crédito na caixa.
Antes, você conseguia ir lá, de repente, porque é baixo valor, você consegue levantar. Agora eles estão falando, pede um alvará judicial, que não é um inventário. É só ir lá e falar para o juiz, sobrou pouco valor, baixo valor, que não vale a pena abrir um inventário, me libera esse valor por alvará. Aí todo mundo que quem são os herdeiros, por exemplo, herdeiros legais, tá? Assina o documento, a gente submete à apreciação do juiz, o juiz libera um documento que chama alvará judicial, vou lá no banco e saco. Outra situação, os bancos têm pedido, para fazer levantamento de seguro, precisa, de repente, um alvará, ou abrir um inventário, nomear o inventariante que vai poder ir junto ao banco requerer encerramento de conta, liberação de conta de consumo, eles têm pedido. Então, acaba sendo necessário. Se tem situações em aberto, precisa. Então, a situação jurídica é não conseguir resolver as coisas. A questão jurídica de qual o impedimento, qual a dificuldade, não conseguir terminar de resolver as coisas. Dá baixa no CPF, na Receita, precisa, se a pessoa era declarante de imposto de renda, ela precisa fazer a declaração de encerramento, o contador precisa fazer, e aí precisa de ter um inventariante para fazer isso. Independente do grau de parentesco? Independente do grau de parentesco, como? Da pessoa falecida. A pessoa faleceu, a gente precisa fazer um inventário. Ela não tem filhos, toda essa burocracia precisa, independente do grau de parentesco que tem que fazer? Então, não tem filhos, mas tem esposa? A esposa faz. Não tem filhos, não tem esposa, mas tem pais, tem irmãos. Porque a gente tem a linha de sucessão, né? Isso. Então, assim, primeiro filhos, né? Aí, na falta de filhos, os pais, os avós. Aí não tem, vai para o lado. Aí vai puxar irmão, sobrinho. Aí, se não tem, aí tem... aí fica para o Estado. Aí o Estado resolve o que vai fazer. Aí não tem muito jeito. As pessoas acho que confundem bastante também, né? A questão do inventário e a questão do testamento. Tem gente que fala assim, eu vou fazer um inventário em vida. Inventário não dá pra fazer em vida, né? Não. Aí seria realmente o testamento. Então explica pra gente essa diferença do inventário e do testamento. Inventário, aí eu falo assim também, que ninguém é herdeiro de pai vivo, né? Então o inventário, ele só acontece mesmo quando a pessoa partiu. Aí quem fica, abre o inventário. O testamento, eu faço em vida, dispondo, colocando as questões que eu quero, para quem eu quero deixar, como eu quero que as coisas se resolvam, posso nomear quem eu quero que me represente, posso colocar todas as minhas questões. Lembrando que, se eu vou fazer um inventário, tem uma coisa assim, eu posso dispor para quem eu quiser, até para o cachorro, não, mas nos Estados Unidos, né? No Brasil não. Mas eu posso dispor para o amigo, para o vizinho, para a igreja, de 50%. Os outros 50%, eles ficam ali obrigatoriamente para os herdeiros necessários. Então, herdeiros necessários, eu não preciso de um testamento. Agora, os 50% que eu posso dispor, aí lá eu escrevo, olha, eu gostaria que o filho que cuidou de mim, que é uma coisa que eu respondi esses dias lá no Instagram, assim, a mãe falando, eu tenho 2 filhos, um cuida de mim e o outro não. Posso deixar mais para o filho que cuida? Aí eu expliquei, 50% você pode dispor à vontade. Então, você pode sim falar, os 50% do meu disponível em testamento, quero deixar para o filho que cuidou de mim. E os outros 50%? Aí vai dividir em partes iguais pelos 2 filhos, independente de quem cuidou ou não cuidou. Então, o filho que cuidou fica com 75% e o filho que não cuidou fica com 25%. Mas isso eu disponho em testamento. Então, o testamento é o que eu decido fazer com o meu patrimônio depois que eu partir. Aí, quando a pessoa morre, os herdeiros, necessariamente, até para poder saber se vai fazer inventário negativo, positivo, não tem bens, precisa fazer uma busca de testamento no CNSEG. Aí você tem que entrar na internet, juntar a certidão de óbito e fazer uma pesquisa e ver se tem testamento. Porque se tiver testamento, obrigatoriamente tem que fazer inventário. Porque aí, geralmente a pessoa não vai avisar, né? Que fez um testamento. Vai ser uma surpresa. Eu tenho uma cliente que ela já fez, acho que ela já mudou 4 vezes o testamento.
Aí tem uma sobrinha que ela fala, ai, e agora? Tem testamento novo? Eu falo, eu não sei, não faço ideia, mas tem. Todo mundo quer saber se a tia vai deixar alguma coisa para alguém, né? É verdade. É. Doutora, estamos com a participação do Tiago Lisa. Ele está com a seguinte pergunta. Minha mãe faleceu há mais de 16 anos e meu pai não fez o inventário. Agora meu pai faleceu e tem bens no nome dele. O que eu faço? Custa caro? Ai, depende. O inventário e tudo é calculado sobre o valor do patrimônio. Em São Paulo, a gente tem aquele valor de referência, que é no site da prefeitura. Você entra lá com o número do contribuinte, pega o valor. Nos outros municípios, é o valor do IPTU, lá, o valor do bem que está salvo na prefeitura. Aí vai lá, calcula, aí você calcula 4%. Em São Paulo é 4% de imposto, 16 anos da parte da mãe vai ter multa e juros, e a parte do pai, ele vai ter que, 50%, né, que vai ter que fazer agora. Aí, se tá dentro do prazo, não vai ter multa, mas ele calcula, em média, ele vai gastar, assim, uns 8% do valor do patrimônio. Então, ele tem que somar tudo que tem e calcular 8 a 10%. Então, não dá para saber se é caro. Se ele tem uma casa de 200 mil, não é tão caro. Se ele tem patrimônio de 1 milhão... Entendeu? É tudo relativo ao tamanho do patrimônio. E é uma coisa que, assim, aconteceu comigo também. Quando minha mãe faleceu, meu pai não fez o inventário da minha mãe. Então, agora que eu tive que fazer o do meu pai, eu tive que fazer dos dois. Só que primeiro eu tive que fazer da minha mãe. Então, fez primeiro da minha mãe, todo o processo, para depois começar a fazer do meu pai. Então, realmente uma coisa que a gente não pensa, né? A gente vai deixando para depois, só que chega uma hora que tem que fazer. Tem uma hora que Senão tem você que fica fazer. preso, você não consegue fazer nada, não consegue vender casa, não consegue vender carro, né? Não consegue fazer nada. Só que você continuar habitando num imóvel, no caso, aí pode. Sendo, no caso, os herdeiros, aí não teria nenhum problema. Pode. Aqui, assim, tem a questão da regularização da documentação do imóvel. Então, se surge uma situação que você precisa vender o imóvel, surgiu uma oportunidade de comprar uma casa muito melhor, mas aí você vai olhar e fala assim, nossa, mas a minha não tem os inventários feitos, não tem nada registrado, tá no nome do pai ainda, o pai faleceu, como que vende? Não vende. Então, você fica com aquilo bloqueado. Você tá morando, tá pagando os impostos, não vai perder a propriedade, mas você não consegue... E aí você vai deixando. Então, por exemplo, seu pai não fez. Agora, se você deixa e não faz também, seus filhos vão herdar a bucha. Vão herdar o BO, não vão herdar só as alegrias, né? Aí vai ter que fazer da avó, do vô, do pai. E sabe Deus mais o que vem pela frente. Já aconteceu, assim, de ter que fazer 4 inventários dentro de um mesmo imóvel, porque era... da avó e do vô, que passou para 3 filhos, aí um filho faleceu, aí o outro faleceu, então você vai fazendo em cadeia. Dá para fazer numa escritura só? Dá, mas os impostos são os mesmos, então não é porque vai fazer num ato só, no mesmo momento de todos em cartório, por exemplo, que os impostos vão ser diferentes. Você paga por escritura também, então... Outro caso muito comum que acontece é que quando geralmente a família tem mais uns 4 filhos, mais ou menos, e os pais falecem e tem um que fica na casa. E tem aquela velha discussão para fazer o inventário, para dividir a casa. Eu queria saber, precisa ser um senso comum todos os herdeiros de todos os filhos para fazer o inventário, ou um só apenas pode ir lá e fazer o inventário e correr atrás disso? Então, o senso comum é para fazer em cartório. Vamos fazer no cartório extrajudicial, que é rapidinho? Todo mundo está de acordo? Sim. Posso ter um advogado para todos? Posso. Posso ter... nós 3 vamos fazer. Mas ela não confia na minha advogada. Então, ela pode ter o advogado dela? Pode. Mas a gente vai para o cartório e faz. Agora, quando um não concorda, aí tem que ir para o judicial. E aí, eu tenho um advogado, você tem um advogado, ele tem um advogado. Eu quero abrir o inventário e você não quer. Eu abro o inventário e te intimo a vir aqui, falo, você é herdeira, tem que vir. Aí você vai contratar um advogado, vai entrar lá no processo e eu falo assim, acho que a casa vale 10. Você fala, não,
a casa vale 20, e aí a gente começa na discussão. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Então, vocês vão brigar dentro de um processo judicial, mas, né, não tem como fugir, só que você vai ter que chamar a pessoa no processinho, falar, chama no processinho. Mas de fato tem todo esse atrito, essa questão judicial também, né? Precisa Tem. do consenso. Não, mas você pode fazer, você pode abrir, nomear quem são os herdeiros, fazer as declarações. Eu tenho X bens, tem X herdeiros e tá aqui. O juiz, ele vai mediar aquela situação. Ele vai falar, gente, ó, concorda, não concorda? Uma hora a coisa acaba. Seja a pessoa gostando ou não, vai se cumprir a lei ali. Não tem muito jeito dele fugir. Tem muita dúvida chegando aqui, viu, Então doutora? vamos. Agora é a Cleide, que ela diz o seguinte: com essas informações que a doutora acabou de falar sobre as dívidas deixadas, fiquei com dúvida. Papai não tinha bens e nem dívidas gerais, mas pouco tempo antes de morrer, abriu uma microempresa e por causa dela acabou abrindo mão de pagar 3 aluguéis da casa onde morava. Morreu exatamente no 3º mês. A dívida foi cobrada algum tempo depois e deu muito trabalho para a família que não tinha recurso para liquidar o valor de uma vez só, como o credor exigia. Agimos bem em fazer empréstimo para quitar a dívida ou tinha outra forma de lidar com a situação? E ela pergunta isso porque falou que o fiador foi quem fez uma pressão, né, para a família para pagar e fazer qualquer tipo de negociação. E ela compartilha essa história que já foi resolvida, né? Para ajudar aí outras pessoas que de repente passem ou estão passando por isso também. Então, eu ia falar, antes de você terminar, eu ia falar, se tiver um fiador envolvido, aí a dívida vai para o fiador. Então, você necessariamente... Porque o fiador eu vou lá alugar a casa, mas eu tenho que falar assim, ó, se eu não pagar, o meu amigão do peito paga. Então... Pro cara que locou a casa lá, ele não tá muito querendo saber, né? Então, ele em vida deixou de pagar 3 aluguéis, a dívida era dele, né? E o fiador tava lá garantindo com um bem pessoal dele, uma casa, um apartamento. Então, a família agiu bem, porque ia sobrar pro fiador, entendeu? Ela podia ter tentado fazer um acordo com o valor da locação, mas como tinha fiador envolvido, né? Até para ser fiador você tem que pensar bem, você tem que falar. Hoje em dia ninguém quer, né? Ninguém quer. Eu falo, não seja fiador de ninguém, porque verdade. o BO é grande. Doutora, e se um herdeiro descobre um bem posteriormente, mas não fez ali o inventário, aquele bem não estava no inventário, como ele deve proceder? Acontece muito, assim, de não saber que o pai tinha um sítiozinho lá na beira da represa, ninguém sabia, era o rancho dele e tal. Quando fica sabendo, abre o inventário tardio, ou se você já tinha um inventário, mesmo que negativo, porque já foi aberto o procedimento de inventário, aí você faz uma sobrepartilha. É um procedimento simples, assim, traz o bem, verifica lá valor, paga o imposto, tudo bonitinho e divide pelos herdeiros, é tranquilo. Ou abre o inventário tardio, ou faz a sobrepartilha. O inventário tardio, se não foi aberto nada lá no passado, e sobrepartilha se já teve um inventário e esse bem ficou de fora. Mais uma pergunta aqui, a Laura está participando com a gente. O sobrenome dela é japonês, eu não sei se ela está no Japão, mas enfim. E ela falou o seguinte, gostaria de saber se algum herdeiro, entre aspas, neto, queira requerer a casa em que os tios ainda moram e não tem como sair. O que fazer? Aí ela falou, e não tem inventário também. Ai. Não tem inventário. Então, a coisa tá toda lá mal arrumada. Aí os tios moram na casa e a neta quer requerer a casa. Direito. Teria que ver em que termos que os tios estão na casa. Por exemplo, porque você sabe que se eu fico morando na casa, ninguém se opõe, ninguém fala nada, eu que tô morando, posso até pedir um uso capião depois, né, para regularizar aquela propriedade. Então, o ideal seria abrir o inventário. Nesse momento, dá um jeito, abre o inventário, nomeia quem são esses herdeiros, até para que você, de repente, possa pedir uma extinção de condomínio. Porque quando fica, vamos dizer, nós 3 ficamos aqui, eu, você e ela, herdamos o bem,
mas eu não quero mais ficar seu sócio, eu não sou obrigado. Aí eu posso pedir uma extinção de condomínio contra o irmão, contra o outro irmão e tal. Então, o ideal seria abrir o inventário, nomear quem são, fazer a divisão bonitinho, e depois entrar e falar, ó, mas agora para mim não compensa mais ficar com esse bem. Ou você compra a minha parte, ou você me vende a sua, né? Ah, não chegamos num acordo, vai para ação de extinção de condomínio, faz uma avaliação, pode até vender judicialmente esse bem, se não chega em acordo nenhum. Perfeito. E temos mais uma participação agora da Lígia, lá de João Pessoa, na Paraíba. Sim. Ela está perguntando assim, sobre inventário. Uma pessoa que não tem ninguém, ela é só. Qual é o documento que ela deve fazer para deixar seus bens para alguma pessoa específica? Pode ser até fora da família, creio eu aqui, que queira deixar, né? Pode. O testamento. O testamento é super tranquilo. Ela vai lá no cartório de notas, pede ao tabelião que faça. Ela leva qual é o bem e quem é a pessoa. Nomeia lá quem ela quer deixar. É bem tranquilo. Olha, tem muitas perguntas aqui, a gente está tentando atender todo mundo, né? Porque essa questão realmente gera muitas dúvidas. O Saulo está participando com a gente também, o Alexandre lá de Goiás. Ele mandou uma pergunta interessante também, o Alexandre. Ele quer saber o seguinte, ele falou, Goiás, o valor da porcentagem a ser cobrado em cima do patrimônio é diferente dos outros estados. Eles até brincam que o governo é o segundo herdeiro, né? Porque provavelmente lá é mais caro. Pode isso? Para cada região? Sim. A porcentagem. A ideia é que o imposto ele é estadual. Cada estado cobra a sua alíquota. Então, a gente tem, embora tenha lá a regra do federal, que limita ao teto hoje, acho que 16%, não sei se já foi aprovada essa lei, mas cada estado tem o seu valor. São Paulo, 4%. Doutora, e quais são os documentos necessários para comprovar a inexistência de bens e encerrar aí as obrigações legais do falecido? Documentos. Olha, posso pedir no cartório de registro de imóveis a declaração de inexistência de bens. Aí, o cartório de registro de imóveis, ele vai no município onde a pessoa... nos municípios onde a pessoa poderia ter bens. Por exemplo, eu moro em Santo André, mas eu posso ter tido um bem em São Caetano, São Paulo, que é ali nas imediações. Então, você faz uma busca, verifica se não tem nada naquele CPF, então uma certidão de negativa de bens, inexistência de bens. Na Receita Federal, uma certidão de inexistência de declaração. Basicamente, estadual, federal, municipal, é basicamente certidão de que não tem bens e não tem dívidas. Estadual, municipal e federal, aí basta para ficar tranquilo. Bom, hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, você consegue atender pessoas em vários lugares, Sim. dar suporte para pessoas em vários lugares. Então, a gente abre espaço para você fazer isso, divulgar suas redes, para quem tem aí alguma dúvida, precisa do seu trabalho, né? Porque a gente falando sobre isso, quantos documentos, quantas coisas precisam ser feitas, que assim, que é o que você falou, se não tiver a ajuda de um advogado, é impossível. E fora que você pode cometer erros, que aí vai demorar mais tempo ainda, vai piorar o processo, então é complicado. Então, gente, contrata um advogado e a gente divulga aqui, abre espaço para você divulgar suas redes, então. Sim, o WhatsApp do escritório fala diretamente comigo, é o 11 9 3353 4321. E o Insta do escritório é folhagarcia.adv. Se quiser mandar as perguntinhas lá, eu respondo com todo prazer. Pode mandar, que eu vou respondendo. Se quiser mandar as perguntas no WhatsApp do escritório também, já vou respondendo e já ajudando aí quem eu puder ajudar, a gente vai dando as dicas. Porque às vezes uma informação salva. É verdade. Às vezes você pode resolver mais facilmente, mais rapidamente, bastando saber aonde buscar informação. Então, se precisa assim, de uma orientação rápida, quiser tirar uma duvidazinha,
ficou alguma situação, pode mandar lá que eu respondo com carinho. Ai, obrigada. E o tema de hoje foi inventário. Precisa fazer um mesmo que o indivíduo não tenha deixado bens? A entrevista foi com a doutora Cássia Folha, advogada da Folha Garcia Advogados. Mais uma vez, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Fique por Dentro. Obrigada, gente. Volte mais aí para parte 2, parte 3. Quando vocês chamarem, eu venho. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista, que por sinal, Luana, Foi ótima! e necessária, muito importante. Um forte abraço para todos.